Fala pessoal, como vocês estão? Mais uma semaninha encerrada. Eu espero que a semana de vocês tenha sido excelente e vamos falar aqui sobre o cenário de criptos. Mas antes da gente entrar nesse denominador, queria falar aqui sobre Dollars. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui foi do vídeo de Forex. Tava olhando, né? Eu falei, caramba, há um mês atrás, um mês e meio atrás, nós estávamos nesse ponto aqui, analisando essa região, falando sobre esse Spring, falando onde o DXY gostaria de chegar, que tinha essa liquidez aqui. Cara, e uau, ele finalmente chegou. Finalmente chegou, né, meus caros? Só vendo para crer, de fato, certo? Brincadeirinhas à parte. Agora, de fato, a gente chegou no alvo do próprio Spring aqui. A gente vai ter que ver o que o vendedor vai fazer aqui. O vendedor que fez todo esse movimento prévio de queda aqui, né? Para ver se ele vai manipular, para ver se ele vai tocar. A gente tem esse order block aqui bem potente, tá esperando quietinho a espreita. Na verdade, dá até pra gente deixar esse order block um pouco mais afunilado aqui, ó. Pronto, bem aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver. Agora o cenário... Eu não vou tirar isso aqui, não, porque ainda vale como região de compra. Agora é o seguinte, estamos chegando numa possível reviravolta, né? A gente tem que ter muita atenção aí. Se der a venda do DXY, se o vendedor se apresentar aqui, aí a gente vai ver aquele enfraquecimento do dólar perante todas as outras moedas. Então, euro, dólar ganha força, Bitcoin, meus amigos, ganha mais força, ouro ganha força, prata ganha força, tudo ganha força frente ao dólar, se o vendedor aparecer aqui. Então, uma coisa muito bacana da gente prestar atenção é que o DXY tá subindo assim e o Bitcoin tá subindo também. Bem verdade, o Bitcoin caiu antes de todos os outros pares, mas agora é bem interessante a gente ver esses dois movimentos acontecendo. O que pode justificar, pode ser que as pessoas estavam realmente jogando tudo que tinha de dinheiro, todos os lastros possíveis, nossa, por que não tá dando aqui? Todos os lastros possíveis no ouro e na prata, em outros lugares, e agora tá voltando pro que era antes, né? Dólar e Bitcoin, certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, porque a gente tá vendo aí o Bitcoin tomando uma forcinha bem bacaninha, bem interessante. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aquele cenário nosso geral, ele se mantém, tá? Eu vou tirar essa linha aqui, que ela é do semanal, mas ela não interessa pra gente. Então, o cenário que a gente tá desenhando ainda, lembra que eu comentei com vocês, né? Eu fiz as duas vendas aqui, uma protegendo 3 vezes o risco, a outra eu zerei nessa parte. E aí eu falei para vocês, eu disse, muita atenção, porque pode voltar para essa região para poder fazer o que a gente chama de reteste. Fiz uma venda de risco aqui, acabei sendo saído no zero, né? Ele até desenvolveu quase 3 vezes o risco, mas saiu no zero. E ele veio aqui também de novo para uma região que ainda é a região de defesa do médio do player, mas eu tô achando a região já um pouco mais fraca. Então a gente tem dois cenários aqui. Ou a gente vai romper essa máxima aqui para fazer o que a gente chama de TED, né? Que é o cenário da distribuição, no caso da redistribuição do Bitcoin, prevendo que ele precisa ainda fazer um Spring para dar aquela alavancada boa para ele voltar lá para os topos e tudo mais. Esse é o primeiro cenário, então a gente estaria aqui, a gente já está num ponto de parada dos 60 minutos. Eu não curti tanto aqui, eu queria que eu tô torcendo para isso aqui ser mais um inducement, tá? Para cair nessa região em amarelo e tentar fazer uma primeira compra aí. Se essa compra não tiver o gatilho ou estopar, por acaso, se eu tiver tomado a compra, a gente vai procurar por compra aqui embaixo. Então, primeira região de compra que nós temos é isso aqui, de 70.600 até 69.630. E depois, o segundo cenário é de 68.600 até 67.987. E por último, essa região que... Aí eu já não sei se me interessa tanto mais comprar, mas eu vou deixar marcado aqui. Importante que eu faça a compra antes de chegar na minha região vendedora, tá? Se chegar aqui e eu não conseguir ter comprado nessas regiões, eu não vou mais comprar. Porque aqui é uma região do diário. E provavelmente, se o vendedor se apresentar ali, é o vendedor do diário versus o comprador dos 60 minutos. Pelas regras, o maior sempre vence.
né? Então, eu não fico tão animada com essa compra aqui se tiver tocado aqui o TED antes, tá bom? Fique bem claro isso. E aí, a gente tem esse cenário aqui, se ele der a compra bacana, mas se ele for sem a compra, a gente tem esse primeiro cenário do TED, tocando essa linha de boss aqui do diário, junto com a nossa região, em 75,760. A região, ela vai de 74,600 até 79,490. Depois, se passar dessa região, que aí tem que ter muito volume para passar fácil. Se passar dessa região, a gente vem para 82,670 até 84,860. Depois, 88,500 até 90.711. Se não fizer o cenário do Spring aqui, eu não acho que esse voo vai ser o voo que a gente vai chegar no topo, tá? Eu acredito que aí vai ser um voo mais de galinha, assim. Que aí a gente chegaria pelo menos até essas regiões aqui, ó, essa região aqui ou essa região aqui de 94, 95, mas não voltaríamos para cá ainda. Não acredito que ele tenha todo o combustível possível dentro do carrinho dele para levar esse preço de volta para o topo. Só vou acreditar nesse cenário de volta para o topo se a gente fizer o desenho que é o do TED, de fato, a redistribuição, e ele vem, perde, faz o Spring aqui, toca nessa linha de boss mensal, 58.360 mais ou menos, volta para cá, vem, faz o reteste, a gente pega ele aqui e vai. Aí sim, eu vou acreditar no cenário que estaremos vendo de topo, certo? De toda forma, eu acredito que a gente vai ainda se manter nesse range aqui, provavelmente até final do ano, né? Se a gente for estudar aí a parte de ciclos, tá bom? Para Ethereum, a gente chegou na nossa região vendedora também, só que Ethereum, um ponto interessante, Ethereum de fato rompeu o dia de 4 de março, 5 de março aqui, ele rompeu, enquanto o Bitcoin não rompeu, olha só, ele não rompeu esse dia aqui, ó, não rompeu. O que quer dizer que, será que Ethereum tá recuperando força frente ao Bitcoin? E aí eu coloquei até o gráfico aqui de Ethereum Bitcoin para a gente dar uma bisoiada. Eu acho que é interessante para os amigos. Se a gente for ver aqui o cenário do semanal, olha que interessante isso aqui, cara. Todo esse movimento aqui de alta mostra a força do Bitcoin versus o Ethereum. Então, o Bitcoin ele é mais forte do que o Ethereum toda vez que o gráfico sobe. Se o gráfico cai, Ethereum começa a ficar mais forte que o Bitcoin. E aí que vem aquela ideia de que num ciclo que o Ethereum começa a ganhar força frente ao Bitcoin, pode ser o início de um ciclo de altcoins. E aí é por isso que as pessoas que, tendo aquela ideia central, puta, eu preciso acumular o máximo de Bitcoin possível em pouco tempo, sabendo que a mineração está acabando, sabendo que vai ficar cada vez mais escasso o número de Bitcoins no mercado. Então, toda vez que esse cenário do Ethereum começa a ganhar força frente ao Bitcoin, a gente pode estar vendo que as altcoins vão ganhar força frente o Bitcoin também. Então, por exemplo, se o Bitcoin sobe 2%, a gente vai ver as altcoins subindo 10%, subindo 15%. É aquele famoso ciclo das altcoins mesmo, né? Então, o que me chamou atenção aqui nessa questão? A gente viu o gráfico tendência forte, né, de alta, pá. E aí a gente viu essa queda brutal. Essa queda brutal fez o choque. Ou seja, nessa queda brutal, o Ethereum conseguiu iniciar a tentativa de mudança de tendência no qual ele vai ficar mais forte do que o Bitcoin. Depois, o que aconteceu aqui em seguida? Nós tivemos o que a gente chama de mitigação, estamos tendo, né? Mitigação do preço. Veja como ele vem de forma bem lenta, bem devagar, em formato de estrutura, parará. A gente tinha aqui esse order block que foi o responsável por essa primeira venda aqui, e em seguida o preço deixou esse topinho duplo, né? A gente pode considerar como equalize, a gente pode considerar como uma possível captura de liquidez, até porque ele consumiu mais do que 50% do order block, então provavelmente esse order block não ia funcionar de novo se viesse romper, e veio romper. Quando rompe, ele acaba tocando a região forte e poderosa de cima, que é esse Fair Value Gap aqui, e é onde ele está segurando. Se esse Fair Value Gap tiver força suficiente, ele vai fazer isso aqui com o preço, ó. Pá. E aí o Ethereum vai continuar ganhando força frente ao Bitcoin e aí a gente vai ver realmente todas as altcoins bombando aí. O que a galera costuma fazer no ciclo de altcoins, né? Troca os Bitcoins por possíveis tomadas de posição de swing, essas coisas pelas altcoins, e assim, com muito cuidado. Eu tô falando de altcoin, eu não tô falando de meme coin, porque meme coin é lixo. Altcoins são projetos que são interessantes, como por exemplo da própria Ripple.
como por exemplo da Solana, como por exemplo Pendle. Então são projetos que chamam a atenção e que a gente pode buscar posições compradoras, no caso, sabendo que se o Bitcoin começar a ganhar força e o Bitcoin começar a reverter esse movimento de queda, quando ele começar a subir, todas as outras vão subir e vão subir muito mais e de forma acelerada. Então as pessoas trocam esses bitcoins, alguns bitcoins, pelas altcoins, tentando capturar esse movimento que vai ser muito maior e brutal. E aí o ganho desse movimento eles devolvem, transformam em Bitcoin e aí eles conseguem obter mais Bitcoin. É por isso que a gente vai usar sempre as altcoins, tá? Mas isso só se o movimento realmente se concretizar e se o Bitcoin conseguir reverter essa base que ele está. Que a gente ainda não tem uma confirmação se foi uma base, se está sendo, né? Uma base de redistribuição ou se é uma base que de fato é de acumulação, tá? Quando romper, a gente vai poder fazer todas essas movimentações. É interessante a gente mencionar isso aqui para vocês. Mas vamos lá para o Ethereum, então. Então o Ethereum conseguiu romper aqui, sinalizou esse negócio que pode ser que ele tá ganhando força de fato. E aí a gente tem algumas regiões compradoras, mas assim, regiões delicadas, tá? Se fosse para escolher qualquer um, a gente vai tentar optar ainda pelo Bitcoin, porque ele ainda está de alta. Aquele movimento que a gente viu agora no gráfico, é o choque, né? É a tentativa de mudança de característica, mas por enquanto a gente não tem sinalização, nem mesmo que aquele canalzinho de alta do Bitcoin vai ser rompido. A gente só vai ter confirmação que eu vou poder ter mais, eu vou querer mais comprar Ethereum do que Bitcoin se aquele canal se romper de fato. Tá? Então aqui, primeira região de compra mais delicada, 2071 até 2054. Depois a gente tem aqui 2002 até 1985. E aqui a gente tem esse equal lows. Se esse equal lows for capturado a liquidez, a gente pode ver um possível ponto de parada aqui em 1870. Tá? Isso aqui já não me serve mais. Agora só tem uma única região vendedora para Ethereum que está aqui em 2286 até 23, 2.400 mais ou menos. E depois a gente vem aqui para essa região de 2.710 até 2.844. Ripple foi a única que respeitou aqui esse order blockzinho aqui que a gente viu, ó, viu o choque aqui, fez o choque, voltou para cá, deu a primeira venda, voltou para cá, ele ainda manipulou essa região e caiu, tá? Não quero nada de compra, região de venda aqui mais segura, isso aqui já não existe mais, né? Região de venda de Ripple, 1,4904 até 1,5534 e depois a gente tem aqui 1,6498 até 1,7165. Lembrando que isso aqui é um equal highs, então é melhor, eu até vou deixar aqui mais ou menos pra gente lembrar, tá? Solana fraquinha, né? Veio até essa região aqui, olha como cravou a nossa linha aqui toda, que é a linha do reteste, estava nesse canalzinho de alta, a intenção do movimento é tentar perder aqui. Vamos ver se vai ter força ou não. Por isso que Solana, não quero nada com você agora, minha amiga. Nem venda e nem compra. Já vou tirar aqui também. Primeira região vendedora que a gente tem aqui, 113,38 até 114,15. Depois a gente vem para essa região de 137,62 até 148,56. Pendlezinha no zigue-zague ascendente, né? A gente pode até deixar aqui, ó, o canalzinho que ela tá fazendo bem bonitinho, bem chuchuzinho. Muitas pessoas vão estar olhando e vão assim, Ariane, tá parecendo tu que tá fazendo bandeira de baixo. Parece. Eu não opero figuras gráficas, né? Mas a gente não consegue não ver se é uma verdade. Então, teoricamente, chega aqui nessa região que é o próprio TED de Wyckoff, que é da redistribuição, para romper para baixo. Vamos ver como é que vai acontecer. Única região de venda aqui mais próxima que eu tenho, 1,639 de Pendle até 1,802. E depois a gente continua nessa região aqui. De 2,695 até 2,880. Lembrando que essas linhas aqui, eu deixo junto dessas regiões marcadas, são as linhas de Boss. Eu procuro sempre os meus POIs, né, meus pontos de interesse, seja um order block, forward gap, um breaker block, o que você quiser. Eu sempre deixo marcado junto com as linhas de Boss, porque a gente fez uma série de estudos analíticos e estatísticos e a gente viu que mais do que 80% das vezes que a gente faz operações em pós que estão junto da linha de Boss, a gente tem o acerto, tá? Então é muito bacana. Se você quer entender um pouco mais de linha de Boss, aproveita e veja o vídeo aí. E se você, aproveitando que eu tô falando aqui, quer entender mais do nosso operacional, quer saber como que a gente está olhando todos os outros ativos, quer estar dentro da comunidade com a gente, vendo todas as regiões diariamente que a gente vai operar, o que é compra, o que é venda, aproveita e entra na comunidade, você será muito bem-vindo lá. Você ainda tem a oportunidade de falar com a gente 24 horas
por dia, tirando todas as suas dúvidas e também de pedir análise de ativos, de empresas, DRE, balanço, tudo isso a gente manda lá para vocês, tá bom? E por último, a gente tem aqui BNB. Foi a única que cravou a região vendedora aqui, ó. Ó o BNBzinho. Cravou, cravado. Veja que também ganhou mais força do que frente ao Bitcoin, né? E aqui veio na região vendedora, sentiu ela e já caiu. A única coisa de compra aqui que eu tenho para ela é 63569 até 63062. Aqui, essa região, teoricamente, já foi mitigada, então agora eu só vou olhar para esse toquinho dessa basezinha aqui, beleza? Então aqui, 685,48 até 745, e depois a gente tem aqui 713,90 até 739,28, e por último, 789,23 até 818,74. Vamos olhar aqui rapidinho como é que tá o Fear and Greed. Tá 15, né? De ontem, 13, isso. Tá 15, não me diz nada aqui. Não me serve de nada você hoje. Vamos olhar aqui o que vai acontecer no final de semana, né? Final de semana, provavelmente a gente vai ter muitas notícias aí da guerra, de tudo. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso. Desejo a vocês um excelente final de semana, um grande beijo e até mais.